Olá, este grupo é formado por Kaique Farias, Guilherme Chagas, Caiuri Lohan, Maria Fernanda, Maria Luísa e Mirelle, e estaremos apresentando um trabalho que tem como tema a ética de Aristóteles e sua influência no mundo contemporâneo. Sendo o primeiro a tratar a ética como uma área própria da sabedoria, Aristóteles acabou sendo conhecido como o fundador da ética como disciplina da filosofia. A ética para Aristóteles está totalmente ligada com a ideia da virtude e da felicidade, pois para ele tudo tende para o bem, sendo que a felicidade é a finalidade da vida humana. No entanto, a felicidade não deve ser vista como prazer, grandes posses ou status, já que a mesma é o resultado de uma vida de práticas virtuosas. Agora, falando um pouco da virtude segundo a ética de Aristóteles, para ele ocorre uma distinção importante entre as determinações da natureza, sobre os quais os humanos não são capazes de deliberar, e ações que são consequências de suas próprias escolhas, pois, na visão aristotélica, os seres humanos não são capazes de influenciar as leis da natureza, como as estações do ano e a duração do dia e da noite, sendo tudo isso condições necessárias que não há possibilidades de escolha. Por isso, a ética trabalha com o campo do possível, ou seja, tudo aquilo que não é determinado pela natureza, mas que depende de escolhas e deliberações junto das ações humanas. Assim, ele propõe a ideia da ação guiada pela razão, como um princípio fundamental da existência da ética. Desse modo, a virtude acaba por ser o bem-agir que é baseado na capacidade humana de deliberar, escolher e agir. Aristóteles afirma que, entre todas as virtudes, a prudência é uma delas, sendo base de todas as outras, já que a prudência se encontra na capacidade de deliberar sobre as ações e escolher, baseando-se na razão, a prática mais adequada à finalidade ética, ao que é bom para si e para os outros, pois só a ação prudente está de acordo com o bem comum e pode conduzir o ser humano à sua finalidade e essência, a felicidade. Por fim, falando da prudência como justo meio, no livro Ética a Nicômaco, Aristóteles mostra que a virtude é diretamente ligada ao justo meio, ou seja, a mediana dos vícios por falta e por excesso, tendo como exemplo a virtude da coragem, que é a mediana entre a covardia, que é o vício pela falta, e a temeridade, o vício pelo excesso. Desse modo, o filósofo entende que a virtude pode ser treinada e exercitada, assim conduzindo efetivamente o indivíduo para o bem comum e a felicidade. Na história humana, a reflexão sobre a ética sempre esteve presente em todas as sociedades, desde a Grécia Antiga até a Idade Contemporânea. Mesmo que de forma desorganizada e não racionalizada. Mas o que é a ética? A ética, ela consiste na ciência da conduta, ou seja, ela fornece juízos de valores que julgam o comportamento humano sobre as regras sociais. Com o tempo, surgem novas formas de pensar, que, por sua vez, mudam este conceito, surgindo assim a ética moderna, na qual consiste em defender a autonomia intelectual e moral dos indivíduos, e ela é uma ética fundamentada somente pela razão, ou seja, sem a religião, em harmonia com a natureza humana. A filosofia da ética moderna chega ao seu ápice por meio de Immanuel Kant, um dos principais representantes do iluminismo e da ética moderna. Ele utiliza a concepção de moralidade. Para Kant, as regras morais deveriam ser seguidas como deveres. A pessoa que segue alguma norma ética cumpre aquilo que a razão humana determinou como correto. Tanto até que no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant diz o seguinte: age segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne universal. Até rimou. A partir daí, Kant denomina uma ação de imperativo categórico, porque um indivíduo ele deve obedecê-la em qualquer situação, pois ela procede da razão e serve para guiar nossas ações. Mas o que é imperativo categórico? Imperativo categórico significa uma ação que é necessária por si mesma. Nesse caso, a ação é boa em si, ela não visa uma outra coisa. Ou seja, nossas ações devem ter como critério o princípio da universalização.
O indivíduo deve sempre se perguntar se aquela ação que ele tomou poderia ser universalizada sem que prejudicasse de alguma forma a humanidade. Caso ela não seja universalizável, ela não poderá ser considerada moralmente correta. Mas afinal, o que Aristóteles pode nos ensinar atualmente? Bom, hoje, segundo Aristóteles, temos uma sociedade completamente individualista e algumas ideias deixadas por ele podem modificar isso completamente. Primeiro, devemos pensar no conceito da mediana, ou seja, nada em excesso e nada em falta. Devemos realizar nossas ações pensando em atingir o equilíbrio em todos os âmbitos de nossa vida. Nem muito felizes, para que a nossa felicidade não afete os outros, e nem muito tristes, para que a vida não tenha graça nenhuma. Não devemos nos amar muito, pois não teríamos amigos nenhum, acabaríamos falando de nós mesmos, mas também não deveríamos não ter nenhum amor próprio, precisamos saber dosar cada uma das circunstâncias. Outro ensinamento que Aristóteles nos deixa é a respeito de política, leis e educações. Elas sempre fazem um homem melhor, então deveríamos sempre ter acesso e estar por dentro delas. Dessa maneira, o homem se tornará mais virtuoso e que, consequentemente, diminuirá a quantidade de problemas por indiferenças e falta de educação dentro de uma sociedade. Já, quando ele fala a respeito da felicidade humana, o próprio Aristóteles afirma que é o fim absoluto, a excelência, que a gente não se deve se preocupar tanto com os outros princípios, como status, poder e dinheiro, e que a vida deve ser em prol da própria felicidade. Deveríamos sempre contemplar a arte e viver de maneira feliz e alegre. Ele também faz uma comparação sobre os nossos desejos e ambições, que devemos sempre aprender a controlá-los, pois se desejarmos, não somos maus, mas se fizermos alguma ação ruim, nos tornamos péssimos seres humanos. E por fim, já dizia Aristóteles que precisamos entender o nosso propósito acima de tudo. Não devemos escolher estudar algo para trabalhar com aquilo por dinheiro. Devemos pensar no que gostamos e no que nos dá prazer, pois é muito melhor algo feito de bom gosto e com um sorriso no rosto do que algo muito mal feito.